Eu vou falar em português, embora a apresentação esteja em inglês. Há duas versões deste trabalho, rigorosamente iguais, uma na língua portuguesa e outra na língua inglesa. E como é possível falar em português, claro que vou agradecer essa oportunidade, porque é extremamente difícil quando nós participamos nas reuniões em Bruxelas ou no outro lado, principalmente na fiscalização do mercado, falarmos na língua portuguesa, até porque uma grande parte das reuniões para as autoridades de fiscalização do mercado são todas em língua inglesa. Portanto, vou começar por dizer muito obrigada pelo amável convite que nos foi formulado. É a primeira vez que realmente a autoridade de fiscalização do mercado portuguesa participa num evento destes. Muito obrigada por se terem lembrado de Portugal, e porque é bom. E vou começar por dar uma breve abordagem do que é a autoridade de fiscalização do mercado em Portugal. Para os portugueses que estão aqui presentes, conhecem realmente quem nós somos. As nossas siglas são a ASAI, é fácil dizer, mas isto significa em inglês que é Food and Economic Safety Authority, em português, Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. Nós temos uma implantação territorial da forma que estão a ver. A azul são as nossas direções regionais, na verde são 3 delegações que nós temos, por enquanto ainda é assim. Já houve aqui outros oradores que falaram das mudanças que estão a haver dentro dos seus países. Provavelmente em breve, em vez de termos 5 direções regionais, passamos a ter 3, mas com a mesma localização e com as mesmas delegações. Temos 2 regiões autónomas, a Madeira e os Açores, que realmente não dependem de nós. E temos as nossas congêneres, lá têm precisamente as mesmas competências que nós temos, são também autoridade de fiscalização ao abrigo do artigo 17º do Regulamento 765/2008, já muito falado aqui, e muito importante para as fiscalizações. Temos cooperações grandes, inclusive em ações de formação. Muitas vezes eles vêm a Portugal continental, outras vezes vamos nós lá, e portanto existe realmente uma cooperação, mas não dependem de nós. Temos uma grande área para a área alimentar e temos a outra em que realmente para os produtos não alimentares. Portugal tem uma grande autoridade de fiscalização que cobre quase todas as matérias, e em termos de legislação comunitária, esta autoridade cobre neste momento cerca de 97% da legislação comunitária em matéria de fiscalização. A particularidade que nós temos em Portugal em relação às outras autoridades de fiscalização do mercado é que somos uma polícia. Uma polícia como qualquer outra polícia, não somos uma polícia de segurança pública, somos uma polícia para crime económico. O que quer dizer que nós temos poderes muito grandes em termos disso, porque realmente aquele crachá que está ali é publicado, não pode haver cópias do nosso crachá. Temos uma identificação muito própria quando chegamos aos operadores económicos, e como tal isso atribui-nos realmente grandes poderes em matéria de fiscalização. E, para além disso, temos poderes, como somos um órgão de polícia criminal, com a adaptação do Regulamento 765 nem tivemos grandes dificuldades para nos adaptar, uma vez que, de acordo com o que está no artigo 19º desse mesmo regulamento, as autoridades de fiscalização tinham que ser dotadas de poderes, e esses poderes nós já tínhamos. Nós podemos ir ao longo de qualquer circuito comercial. Quer dizer que podemos entrar num fabricante, num importador, num distribuidor, num retalhista, em qualquer ponto do circuito comercial nós realmente podemos fiscalizar. E, além disso, já em termos de características de matérias, em Portugal nós chamamos de decretos-leis, em Espanha decretos reais, em Portugal são decretos-leis. Neste momento nós temos cerca de 1400 diplomas legais para fiscalizar. Temos um âmbito muito horizontal de todas as matérias, desde contrafação, serviços, propriedade intelectual, etc. Tudo o que seja matéria de fiscalização, inclusive matérias que não estão harmonizadas, como por exemplo a fixação de preços, textos, etc. Imaginem tudo, nós realmente somos a autoridade competente para isso.
Também participamos nos chamados ADCO-grupos. Os ADCO-grupos são grupos de cooperação administrativa que a Comissão criou para algumas diretivas, ainda não existem para todas. As famosas diretivas que é obrigatório ter aposta à marcação CE, começaram-se por chamar, há uns anos atrás, a nova abordagem, com a implementação do Regulamento 765, da Decisão 768, neste momento, em termos disso, já se começa a chamar da nova abordagem. Portanto, temos realmente a representação em quase todos esses grupos, naquelas que temos matérias, e em termos de cooperação com as outras autoridades de fiscalização de mercado, participamos nas ações que são promovidas pelo ProSafe, nas ações de cooperação que existem do ProSafe, e que realmente faz com que a ASAI cumpra com o artigo 24 do Regulamento 765, em que diz que devemos cooperar com as outras autoridades de fiscalização do mercado e com a Comissão, porque estas ações de cooperação são totalmente financiadas, quer em deslocações, quer em ensaios, quer nas participações nas reuniões, e portanto muitas vezes promovemos reuniões também em Portugal, como já tem acontecido este ano e o ano passado. Todos os nossos dados estão disponíveis no nosso website. Tudo o que seja dados operacionais de qualquer matéria são sempre disponíveis, e tudo o que sejam também medidas restritivas, que é uma imposição também do Regulamento 765, que sejam colocadas, qualquer medida restritiva que seja efetuada a um produto, seja colocado no nosso website para cumprirmos o que está previsto no artigo 21 do Regulamento. Portanto, temos toda a parte aqui, desde a legislação, toda a informação que seja necessária. Em termos de fiscalização do mercado, para falarmos de brinquedos ou de qualquer outro produto, nós temos dois tipos de produtos não alimentares. Claro, estamos numa área não alimentar, nós temos dois tipos de fiscalização para cumprirmos com a legislação. Importante é começarmos a ver porque é que a legislação, neste momento dos brinquedos e no futuro outras, porque este ano vai mudar muita legislação, porque é que isto aconteceu e porque é que está a acontecer. Está a acontecer porque existe realmente um pacote que se chama o NLF, New Legislative Framework, em que tem a ver com toda a vertente que seja harmonizada na fiscalização de produtos. E então, para isso, eu tenho que conjugar o que está previsto no Regulamento 765 e o que está previsto na Decisão 768. É extremamente importante, o próprio considerando número 3 do Regulamento 765 assim o diz, tem que ser conjugado. E, portanto, o Regulamento 765, para nós termos uma panorâmica do que é, e isto é importante porque estamos todos a falar de um regulamento, o que é que esse regulamento nos traz de novo? Esse regulamento, para além do capítulo 1, que tem as disposições gerais, fala na acreditação, que também já foi falado aqui hoje em dia, esta questão da acreditação, os laboratórios serem acreditados, tem um capítulo importantíssimo, porque nunca tinha existido, que era um capítulo sobre fiscalização do mercado e todos os produtos que estão abrangidos por este regulamento, e se nós formos a ver, são quase todos, excepto géneros alimentícios, alimentos para animais, etc. Quer dizer que até os químicos estão cá. E um capítulo fundamental que até ao presente regulamento não existia, porque estava numa decisão, e na altura não era o tratado, que é hoje em dia comunitário, o que significa que as decisões não tinham o cariz vinculativo que têm e a força legal que têm hoje em dia, um capítulo sobre marcação CE, entre outras disposições. Estes são realmente os 4 grandes capítulos. Claro que a seguir há uns capítulos de financiamentos e isso são menos relevantes para aquilo que me traz aqui a falar. Conjugado com isto, a decisão 768. A decisão 768, para além das disposições legais, das disposições gerais, tem um capítulo extremamente importante: as obrigações dos operadores económicos. Até à publicação desta decisão, quando se perguntava a alguém, sabe os deveres de um fabricante? Sei. E eu dizia, dever. E onde é que está escrito?
Sabe os deveres do importador? Sim, mas onde é que estava escrito? Esta decisão veio descrever todas as obrigações que os operadores económicos têm e veio mudar. Porque é aqui que todos os conceitos de um fabricante, de um importador, de um representante legal, de um distribuidor estão. E depois tudo o que tem a ver com a avaliação de conformidade do produto. E aplica-se todos os módulos, que também já foram aqui falados hoje, excepto para uma outra matéria que tem umas características muito próprias, que são os produtos da construção. A partir daí, toda esta decisão é aplicável. É por isso que a Comissão, quando a fez, chamou, é uma decisão sui generis. É sui generis porquê? Porque se pegarmos na atual diretiva da segurança dos brinquedos, hão de reparar que todos estes capítulos foram transpostos diretamente para a diretiva da segurança dos brinquedos. E todas as outras diretivas são alinhadas de acordo com o que está na decisão 768, em termos de matéria de responsabilidade de operadores económicos, de matéria de avaliação da conformidade, quando realmente é aplicável aqueles módulos. Então, assim, a nova diretiva da Segurança Geral, da diretiva da Segurança dos Brinquedos, não é mais nada menos do que eu conjugar o que está no regulamento, do que está na decisão, e aparece uma diretiva. É uma junção. E depois com a parte específica aplicável ao produto. E o produto, aqui, sem dúvida alguma, são brinquedos. Em termos de estrutura, e para vermos como é que aparece isto tudo da fiscalização e das próprias mudanças que ela trouxe à fiscalização, nós temos as obrigações, tal e qual descritas como estão na decisão 768, excepto no retalho, porque o retalhista não é uma figura que a Comissão se preocupa assim, pronto, porque depende de algumas obrigações dentro dos Estados-membros. A avaliação da conformidade, sem dúvida alguma, os avisos, as declarações CE de conformidade, a marcação CE, todos os requisitos essenciais de segurança, depois a parte das medidas restritivas, também não é mais do que uma parte do que já está no regulamento 765, aparece a cláusula de salvaguarda, porque isto é um produto que realmente está coberto por uma eventual cláusula de salvaguarda, quando necessário, a fiscalização de acordo com o que está, e eu pus na parte final, sem dúvida alguma, a ASAI, porque estou a falar da Autoridade de Fiscalização em Portugal. E isto anda num círculo. Não é bem um círculo, é mais uma onda. Já falámos hoje de uma alteração enorme que esta diretiva trouxe. A anterior dizia que era para aspectos lúdicos de crianças, agora realmente ela altera a definição do que é brinquedo, poderá realmente, até aos 14 anos, mantém a idade, mas altera realmente a intenção. É uma alteração e por isso começámos logo com o primeiro orador da manhã a falar do seu porta-chaves. Trazia um porta-chaves com chaves, mas que o seu porta-chaves poderá, para ele ser, era para guardar as chaves, mas para uma criança podia ser extremamente apelativo. E por isso existem realmente alguns porta-chaves, e estão ali exemplos de produtos que são apelativos para crianças, embora a função não seja realmente só de brincar, mas que a criança olha para aquele porta-chaves que está ali, é um dodô, o dodô é realmente uma figura importante, é engraçada, toca, é macio, e portanto para a criança ele passou a ser, deixa de ser um porta-chaves, mas algo com que ela pode realmente entrar na sua atividade lúdica. No centro nós temos um exemplo de porta-moedas, é um porta-moedas, só que realmente é fofinho, é tal e qual como se fosse um peluche e a criança brinca com ele, embora seja para guardar moedas. E temos esta parte, outro exemplo, que são as mochilas, porque realmente é também como se fosse um brinquedo, a criança brinca, não guarda só lá coisas dentro. E por isso isto passaram a ser produtos realmente muito mais cobertos
pela diretiva dos brinquedos, contrariamente a outros produtos que até passaram a cumprir com outras diretivas, como dos equipamentos de proteção individual, como é o caso das boias para a praia, dos insufláveis para os braços, que neste momento é um entendimento comunitário que passam a estar cobertos pelos equipamentos de proteção individual. Para além disto, aparece uma definição extremamente importante. Uma definição que nunca existia até este pacote ter sido realmente publicado, negociado, que é a definição de disponibilização do mercado. Todos nós, até este pacote estar aprovado, falávamos em colocação no mercado. E colocação no mercado é a primeira colocação no mercado no espaço europeu. Poderia ser em Portugal, poderia ser noutro Estado-membro qualquer. Essa é a primeira colocação e continua-se a manter essa definição. Mas apareceu uma nova definição, que é a disponibilização do mercado. E esta disponibilização do mercado passou a estar realmente ligada à figura de um outro operador económico, não o importador, mas o distribuidor. Eu digo que isto foi realmente muito discutido durante 2007 e o início de 2008, porque era uma figura que não existia. E era difícil para a fiscalização do mercado, para uma autoridade saber onde é que o produto tinha sido colocado no mercado, enquanto a partida, o ser disponível no mercado, todos os países têm distribuidores e, portanto, está realmente associado ao distribuidor. Então passámos, só em resumo, a ter as grandes responsabilidades do fabricante, sem dúvida alguma, ele é responsável por tudo aquilo que ele fabrica, ele melhor que ninguém conhece o produto que fabrica, a figura do representante legal, que tem as condições que tem, do importador, do distribuidor e realmente do retalhista. Eu não queria me alongar aqui, mas realmente o que eu tentei fazer pela diretiva era um resumo em fluxograma das responsabilidades que estão inerentes a cada um destes operadores económicos, relacionando com os artigos da diretiva, o que é dizer, e só a título de exemplo, a posição de marcação CE, de acordo com o que está, é realmente uma responsabilidade do fabricante, de acordo depois conjugando com o artigo 16º da diretiva, a emissão da declaração CE de conformidade é uma responsabilidade do fabricante, a elaboração da documentação técnica, a avaliação da conformidade dos produtos, tudo de acordo com o que estão nos artigos da legislação. E como tudo isto, tem que haver cooperação. Caso exista um produto que realmente apresente um risco grave, tem que haver uma cooperação entre o fabricante e, no caso de Portugal, com a ASAI, porque é a autoridade de fiscalização do mercado no meu país. Portanto, tem que haver uma cooperação. A definição para os importadores, todos os detalhes, toda a elaboração que existe, a parte da avaliação, a parte também, não é possível que o importador esteja a importar um produto que não possua a declaração CE de conformidade. Porque ela é um requisito que pode ser exigido a qualquer momento, tanto pela autoridade aduaneira como pela autoridade de fiscalização do mercado. A questão dos importadores, hoje de manhã também falámos quanto tempo é que tem que se guardar a documentação, é bem claro, a legislação assim o diz, tem que guardar durante 10 anos a documentação, de acordo também com o que está na legislação dos brinquedos e na decisão 768, portanto são 10 anos o tempo. Em termos de distribuidores, pois o distribuidor está na parte final do circuito comercial e realmente é responsável essencialmente pelo armazenamento e pelo transporte dos produtos e deve verificar se os produtos que vai distribuir possuem ou não possuem a marcação CE, que é uma das condições fundamentais dentro da livre circulação de produtos, mais a questão toda da parte técnica. A alteração também já foi falado hoje de manhã, é quando realmente, e aparece uma figura nova, para além daquelas todas, é quando um importador ou um distribuidor passou a ser considerado fabricante. Essa figura até este pacote não existia, mas neste momento existe. Realmente eu posso ser um importador
a um distribuidor e passar a ter que assumir a responsabilidade de um fabricante, desde que eu altere algo no produto. Eu altero, eu passei a pôr o meu nome na embalagem, eu passei a ser considerado fabricante. É realmente uma das grandes alterações desta legislação. E claro, condição para que realmente o brinquedo possa ser comercializado e andar em livre circulação no mercado é a marcação CE, que está prevista no artigo 30 do Regulamento 765. E até ao momento nós não conseguimos separar nenhuma das legislações. Portanto, é um conjunto de legislação. Em termos de metodologia de atuação, vou começar por dar exemplos da metodologia de atuação com a autoridade aduaneira portuguesa. De acordo com o que está no Regulamento 765, dos artigos 27, 28 e 29, a autoridade aduaneira pode, em qualquer altura, questionar-nos sobre a conformidade de um produto. E, portanto, cada vez que a autoridade aduaneira nos contacta, nós temos que realmente emitir um parecer técnico e temos 3 dias para o fazer. Isto é muito importante porque os 3 dias é um prazo extremamente curto e por isso temos que ter umas metodologias de atuação grandes. Como é que a autoridade aduaneira contacta a autoridade de fiscalização do mercado? Como é que circulam os documentos? Porque se nós estamos em Lisboa e o produto entrar por Aveiro, não se consegue em 3 dias andar para baixo e para cima, ou na zona do norte do país. E, portanto, também temos um sistema de documentação por e-mails, com fotografias, com tudo para podermos realmente dar o nosso parecer. E tentamos cumprir, sem dúvida alguma, tudo o que está previsto. Não está só previsto aqui, está previsto também, como a oradora anterior falou, tudo isto teve que ter uma transposição para os direitos internos e em Portugal toda esta cooperação está prevista num decreto-lei que é o 23 de 2011, de 11 de fevereiro, que realmente dá grandes poderes, uns poderes diferentes do que estavam anteriormente. Este é um exemplo que realmente, os exemplos que estão aqui são realmente exemplos que encontramos, de bicicletas. Bicicletas para crianças que são consideradas brinquedos para as autoridades de fiscalização, mas que em termos de pauta aduaneira têm um código próprio para bicicletas. Portanto, a autoridade de fiscalização do mercado sabe quando é que a bicicleta é considerada um brinquedo ou não é, tem isso para nós. Portanto, todos nós sabemos que aquilo tem a ver com a altura do selim e, portanto, quando é brinquedo tem que ter marcação CE. Mas a pauta aduaneira não o diz, entra como se fosse meramente bicicletas. No entanto, que ele apresenta uma marcação CE, que não é realmente uma marcação CE, é um mero autocolante que está ali, não é indelével, sai, e portanto não houve aspectos documentais quando nós cooperámos com a alfândega, a única coisa que tinha era aquele autocolante. Daí que o produto não entrou porque realmente não cumpria os requisitos legais. Exemplos de peluches que realmente não tinham nem marcação CE, nem documentos, nem nada, que as costuras, como podem ver naquela imagem central de verde, estão a descoserem-se, que quando eu toquei no peluche, ele realmente abriu e todo o enchimento saiu, portanto nós considerámos que aquele tipo de produtos todos não entravam no mercado. Existem outro tipo de produtos que são produtos que, embora tenham aposta à marcação CE, quando são solicitadas as declarações CE de conformidade, as declarações não aparecem. Como é um requisito legal, realmente não entraram, porque são produtos com peças muito pequeninas que se partem facilmente e podem ser facilmente ingeridos por crianças. Portanto, são exemplos de produtos que nós vimos e que não entraram na alfândega em Portugal e, portanto, não foram colocados no mercado. A outra parte é quando nós fiscalizamos o mercado. De acordo com o artigo 19º do Regulamento 765, as autoridades de fiscalização do mercado têm cada vez mais que fazer inspeções documentais.
Inspeções documentais, porque todos estes produtos têm que ter documentos. E então nós fiscalizamos de acordo com o que está, desde primeiro se tem marcação CE, a seguir solicitamos a declaração CE de conformidade, caso não esteja disponível, damos 10 dias para que apareça, ele é notificado por escrito, o operador económico, tradução para a língua portuguesa, avisos, solicitamos a fatura para saber quando é que o produto realmente foi comprado e já falámos das questões de dossiês, que quando precisamos, que solicitamos as avaliações da conformidade, pus ali Notified Body, porque realmente só nos casos em que é aplicado. Com esta mudança legislativa da diretiva dos brinquedos, realmente passámos a ter a questão dos brinquedos em contacto com géneros alimentícios. Extremamente importantes, porque aí tem que cumprir também com a parte toda da legislação dos materiais destinados a entrar em contacto com géneros alimentícios. Este é um dos exemplos do mercado, que tinham, portanto, umas balazinhas, tem marcação CE, tem toda a informação desde para que idade, tem a parte da rotulagem correspondente aos géneros alimentícios, diz que era válida até 8 de julho de 2014, quando foi solicitada a documentação, realmente cumpria com todos os requisitos legais. Outro exemplo também, que tem a ver com cosméticos. É um anel que realmente tem um batom para a criança e, portanto, tem a rotulagem, tanto em termos dos cosméticos, como a rotulagem da idade e dos avisos, todos relacionados com a Diretiva da Segurança dos Brinquedos. E, portanto, quando solicitámos documentos, cumpria. No entanto, temos este tipo de exemplo em que realmente não cumpria, nem foi preciso solicitar documentos, porque mal tocámos no brinquedo e puxámos, tudo aquilo desagregou e, portanto, não era realmente um brinquedo seguro. Temos outro tipo de exemplos também, que quando solicitámos este, embora tivesse marcação CE e tudo isso, e até tem uma disposição relativamente à diretiva dos resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, na rotulagem, realmente não apareceu nenhum documento. Entramos em ações de cooperação do ProSafe, este é um dos exemplos que realmente Portugal deste ano da ação, foi nos disfarces de Carnaval, também coberto pela Diretiva dos Brinquedos, solicitámos declaração CE de conformidade, apareceu, foi realmente com uma particularidade, ela foi emitida corretamente, porque foi antes da nossa amostragem, coincidia com a data da fatura, solicitámos a fatura e já está coberta pela nova diretiva. Portanto, este produto, depois, quando foi ensaiado em termos de químicos e tudo, foi um produto que passou nos ensaios e, portanto, está conforme. Contrariamente a este produto, em que quando foi solicitada a declaração CE de conformidade não apareceu, não sabemos quando é que foi colocado no mercado, não sabemos quem é que é o fabricante, o importador, o distribuidor, etc. E, por incrível que pareça, tem uma marcação CE estranha. De toda a maneira, em termos de quando foi ensaiado, o produto cumpria com algumas disposições, não com todas. Para terminar, realmente eu termino com esta frase, que nós fiscalizamos para a segurança de todos e este é o nosso trabalho em Portugal e muito obrigada, estou disponível para qualquer questão que queiram apresentar e obrigada pela atenção. Alguma pergunta? Às vezes as traduções que acontecem das diretivas europeias para as diretivas nacionais acontecem alguns casos talvez caricatos e concretamente no caso aqui, que neste livrinho que diz na página, não sei bem, mas fala do símbolo contraindicado para crianças com menos de 36 meses. A certa altura diz que ele deve ser precedido pela palavra aviso ou avisos, conforme adequado. E no regulamento que conhece bem, que é o 43 de 2011, que é a nossa diretiva nacional, diz concretamente o fabricante deve opor os avisos de modo bem visível e facilmente legível, compreensível e preciso, e diz que deve ser atenção ou avisos. No se va a buscar en los documentos. Foi buscar alguns documentos. Si quieres, puedo hablar español, mas castellano no.
¿Está bien? Es que hay una pequeña discrepancia. Sí. Bem, a questão que se põe é assim. A minha autoridade é responsável pela fiscalização do mercado, não é uma autoridade de regulamentação. A autoridade de regulamentação em Portugal é outra. Nós só realmente participamos em questões de fiscalização do mercado, tanto que quando há o grupo dos brinquedos em Bruxelas, que reúne 2 vezes por ano, normalmente existe o grupo dos peritos, que é quem acompanha a aplicação da diretiva, e existe o grupo ATCO. Nós só participamos no ATCO, porque realmente somos a autoridade de fiscalização, não fazemos legislação. É provável que realmente existam algumas questões na transposição da diretiva para o direito nacional português, sem dúvida alguma que existem, e realmente há uma questão que já foi chamada a atenção a Portugal sobre isso, mas que não vai parar nós somos a fiscalização. E essas questões normalmente são adaptadas, mas há uma coisa que eu lhe posso dizer, é que este decreto-lei, antes de ser publicado, todos os decretos-leis, quando são publicados, são todos comunicados à Comissão Europeia, seja Portugal, seja outro Estado membro qualquer. E a Comissão Europeia, na altura, não levantou qualquer questão à entidade que regulamenta os brinquedos em Portugal sobre esse aspecto. Rigorosamente nada. Portanto, toda a legislação nacional, independentemente do que seja, quando é feita, é enviada para Bruxelas. E a Comissão não levantou questão absolutamente nenhuma. Agora, aquilo que falou, que está no artigo que, diga-me, 15? Sim. A fixação dos avisos. Tinha que ser. Número 2. Número 3. Artigo 15, número 3. Os avisos devem ser precedidos do termo atenção ou avisos. E a diretiva não tem. Não é só a diretiva, mas como neste papel diz mas aqui. Esse papel, ouça, é assim. Esse papel, claro. Desculpa, essa brochura é muito interessante. Nós recebemos 2 caixotes na ASAI, distribuímos aos nossos inspectores, mas não tem caráter legal. Muito bem. Tem caráter legal é a diretiva ou então a nível nacional o decreto-lei. Portanto, é uma diretiva, é uma brochura extremamente informativa. Mas se nós olharmos para o que está na diretiva, diz claramente uma coisa. Advertência, creio eu. Advertência, não? Não, a diretiva diz em língua portuguesa que realmente devem ser indicados os avisos e está de acordo com o que está na língua inglesa. Portanto, essa brochura é meramente informativa. Para a fiscalização, assim o é. Mas nós também temos e distribuímos. Claro. Mas no caso de haver alguma dúvida, a quem é que devemos recorrer? Pode acontecer mais exemplos como este? Em Portugal? Sim. Tem que recorrer à Direção-Geral do Consumidor, porque são eles que realmente fizeram a transposição. A vocês não, que são a quem interpreta? Nós somos a entidade fiscalizadora. Muito bem. Obrigado. Mais uma pergunta, especificamente para o mercado português. Eu trabalho numa empresa, numa multinacional de jogos e brinquedos e queria saber se, do ponto de vista da ASAI, a questão da idade nas embalagens, basta o símbolo 3+, 4+, 5+, etc., ou é necessário pôr mais de 4 anos, como alguns dos nossos clientes nos estão a exigir? Eu vou falar da diretiva que está também de acordo com o que está no decreto-lei. O nosso decreto-lei está de acordo com o que está na diretiva. Se nós olharmos para a diretiva, ou para o nosso decreto-lei, ou para o decreto-lei 43 de 2011, realmente não temos em lado nenhuma questão do 4+, nem do 5+, nem do 6+. O que nós temos realmente é a dizer se o brinquedo é realmente para 36 meses, se é para menos de 36 meses, é o que está na legislação. Independentemente daquilo que queira pôr,
a verdade é que tem que pôr uma destas frases, porque um brinquedo que seja para uma criança até 36 meses tem que ser submetido à avaliação de uma conformidade muito mais exigente do que um brinquedo que é para 12 anos. Ou para 13, porque nós estamos a falar, e já foram os outros oradores anteriores, esclareceram em termos de peças pequeninas, em termos de avaliação, até dos próprios químicos. Porque uma criança com 1 ano e meio ou 2 anos, mete os brinquedos todos na boca, ao passo que uma criança com 12 anos não põe. Se põe-me só uma rotulagem, do ponto de vista de, a partir dos 4 anos, dos 5 anos, e não me diz até quando é que realmente tem que ser e qual é o aviso, eu posso dizer que não está de acordo com o que está na infração do decreto-lei. Tem que pôr sempre, ou se é para maior ou se é para menores de 36 meses. Independentemente do que põe o resto, porque isto é o que está na legislação. E não está só na legislação nacional, está na legislação comunitária. Posso dizer que isso foi um aspecto extremamente discutido durante a negociação desta diretiva no Conselho. Eu não participei em todas as reuniões da negociação desta diretiva, mas participei em algumas. Foi durante o pacote todo da decisão e do regulamento, até porque calhou durante a presidência portuguesa e logo aí estive sempre presente. Isto foi um aspecto extremamente discutido, o que é que havia de constar na diretiva em termos de frases. Houve Estados-membros que concordaram, outros não concordaram, e portanto ficou decidido assim. Posso-lhe adiantar que na reunião de abril do ATCO Grupo de Abril, foi a 23 de abril, se não me falha, até foi só uma tarde, portanto a Comissão desta vez pôs só para a fiscalização uma tarde. Houve um Estado-membro que levantou uma fiscalização acerca do símbolo que está aqui, se o símbolo devia de constar ou não da rotulagem, neste momento. Uma vez que este símbolo fazia parte, era do que está na norma harmonizada. A anterior diretiva não tinha cá este símbolo, este do proibido, não tinha. E é provável que seja um entendimento que saia da legislação porque está na norma harmonizada. A verdade é que ele atualmente ainda cá está. E, portanto, foi isto que foi discutido. Posso acrescentar uma coisa? Posso acrescentar que nessa reunião ficou, e existe um documento produzido pela Comissão Europeia para as roupas de disfarce, tanto da parte do Carnaval como do Halloween, que até 1 ano de idade não seriam consideradas brinquedos. Contrariamente, até essa reunião, a 23 de abril, todas as roupas de disfarce para crianças tinham marcação CE, porque eram consideradas brinquedos e tinham a idade. A Comissão produziu um documento a dizer que era entendimento de que até, e falou mesmo no ano, foi questionado e foi discutido se seria 12 meses ou 1 ano, passou a ser considerado 1 ano, que uma criança até 1 ano não se conseguia vestir sozinha e, como tal, aquela roupa passaria a não estar coberta pela diretiva brinquedos. Isso são, em termos de idades, são o que eu sei das últimas alterações que foram produzidas em termos de documentos e que estão disponíveis naquele site que já foi falado hoje de manhã, da DG Enterprise, sobre os brinquedos. E foi um comunicado que foi feito a todas as autoridades de fiscalização. Posso acrescentar que a gente tinha colhido antes disso aquelas roupas de carnaval e colhemos como brinquedo. Era o que estava na legislação. Creo que hay una pregunta aquí. Hola, buenas tardes. Olá, boa tarde. Sou Oliver, da Associação Espanhola de Fabricantes de Brinquedos. Eu gostava de fazer uma pergunta relacionada com certos casos que ocorreram na vida real. E é sobre como os senhores, como Autoridade de Controlo do Mercado,
Quando os senhores pedem, solicitam informação adicional sobre algum produto, temos estado a falar da documentação que acompanha o produto. Quando os senhores solicitam a uma empresa esta documentação, este dossiê técnico, pedem de uma forma rotineira ou é necessário uma solicitação motivada? Quais são os modelos de solicitações motivadas? Um pouco para perceber bem quais são, porque existem exemplos nos quais as empresas de distribuição em Portugal exigiram ao fabricante toda a documentação técnica com a desculpa de que a autoridade de controle do mercado em Portugal está a exigir a eles. Portanto, eu queria que a senhora, por favor, esclarecesse este ponto e conhecer também a sua opinião ao respeito. Não é verdade algumas das coisas. Bem, o que se passa é que tudo aquilo que nós pedimos é devidamente justificado e é pedido por escrito. Nós estamos a falar de inspectores, eu não sou inspetora, sou uma perita em algumas matérias e assim, tudo aquilo que é feito pelos meus colegas é realmente feito por escrito, com uma notificação por escrita, justificando qual é que é o motivo do que estamos a pedir. O que temos pedido ultimamente, sem dúvida alguma, são as cópias das declarações CE de conformidade, e pedimos cópias, e pedimos avaliações da conformidade. Normalmente não pedimos o dossiê técnico, só quando nos suscita alguma dúvida. E porquê isto? Não fazemos nada mais, nada menos do que está previsto no Regulamento 765 no artigo 19º. O artigo 19º diz isso. A questão do dossiê técnico, normalmente um dossiê técnico, independentemente de que matéria que seja brinquedos, máquinas, seja o que seja, tem alguma confidencialidade. Por isso não solicitamos. Quando solicitamos, dizemos quais são as partes que queremos e é consultado na presença de um representante do fabricante. Nunca ficamos com cópias. Cópias de relatórios de ensaio, claro que podemos ficar, nunca solicitamos originais. Porque temos que cruzar a informação. Há uma questão que é muito importante, que é a acreditação. Uma coisa é eu fazer um ensaio num laboratório que realmente é acreditado e é credível e tem competência técnica reconhecida, porque ele tem os ensaios acreditados, é auditado todos os anos pelo Organismo Nacional de Acreditação do país, é um laboratório que tem uma competência técnica reconhecida. E outra coisa é eu fazer o ensaio, não sei muito bem aonde, nem sei o quê. Quando nós até às vezes nem conhecemos o laboratório, acreditem que consultamos as bases, mesmo que o ensaio tenha sido feito num país terceiro, em algum país asiático, porque, de acordo com as regras da acreditação, elas podem realmente ser reconhecidas, desde que ele esteja dentro dos acórdãos internacionais, porque, como os senhores sabem também muito bem, nem todos os organismos europeus de acreditação estão dentro da European Accreditation. Nem todos. Então, a maior parte estão de acordo com a European Accreditation. Mas hoje a European Accreditation existe uma e não quer dizer que daqui a um ano ou dois não apareça uma segunda European Accreditation. É por isso que a Comissão fez um protocolo só por um determinado tempo. Mas tudo o que está de acordo com isso, temos que cumprir com os acórdãos que estão também nos acórdãos de reconhecimento mútuo de países terceiros. Portanto, nós solicitamos isso. E solicitamos porque já nos deparamos com situações, não quer dizer nomes, de que realmente aquilo não existia. Não existia. Se repararem, há uma questão muito importante no capítulo da fiscalização do Regulamento 765. Muito importante. O artigo 19 diz claramente: as autoridades de fiscalização têm que levar em conta realmente a acreditação, porque isso é uma competência técnica reconhecida. Então, por esse motivo, nós pusemos no decreto-lei em Portugal
realmente isso escrito no Decreto-Lei 23 de 2011. Nós pusemos, não foi a autoridade de fiscalização, não faz regulamentação, mas quem foi o responsável por isso. E então levamos sempre em conta quando o ensaio é feito por um laboratório acreditado. Por isso, quando entramos nas ações de cooperação comunitárias, uma das grandes preocupações é recorrer a laboratórios europeus que tenham os ensaios acreditados. Por exemplo, este das roupas de disfarce, o ProSafe e a comissão foi feito num laboratório realmente reconhecido e que também já foi falado hoje de manhã aqui. Mas já foi falado. Portanto, não solicitamos isso assim. Mas notificamos. E temos uma particularidade. Porque o regulamento também assim o diz, o regulamento 765, tudo o que é solicitado e devidamente fundamentado pela Autoridade de Fiscalização do Mercado tem que ser disponibilizado a ela. Caso não o seja, o nosso Decreto-Lei 23 de 2011 apresenta uma punição. O que quer dizer, nós damos 10 dias, mas o primeiro dia não conta. Não sei o quê, há fim de semana. Pronto, não são aqueles 10 dias rígidos, mas se não aparecer ao fim de um X tempo, o operador económico realmente é considerado como estando em infração e então é considerado como o produto não está conforme. Realmente ele não conseguiu provar a conformidade do produto. Está bem? Alguma pergunta mais? Mais alguma pergunta? Ha mencionado. Sí, ha mencionado. Eu Ha mencionado acordos de. A senhora mencionou acordos de reconhecimento mútuo. O que é que a senhora quer dizer com isto? Os acordos de reconhecimento mútuo estão todos previstos na legislação comunitária. A própria Comissão reconhece, tem acordos de reconhecimento mútuo. É por isso que, neste momento, se nós formos, por exemplo, à base NANDO da Comissão Europeia, já existem laboratórios que estão devidamente reconhecidos pela Comissão Europeia para vários tipos de produtos. Portanto, eu não posso, se a Comissão Europeia reconhece aquele laboratório, reconhece isso, quem sou eu para não reconhecer? Tenho que aceitar. Toda esta legislação comunitária, toda a legislação quando começou a ser feita há 20 e tal anos atrás, a marcação CE, foi assente em dois grandes artigos, dois grandes pilares do antigo tratado, que era o artigo 28 e o artigo 30 do tratado. E realmente essa legislação sempre falou do reconhecimento mútuo que existe. O que quer dizer que eu, em Portugal, se o ensaio for feito num laboratório aqui em Espanha devidamente acreditado e tudo, eu tenho que aceitar o relatório de ensaio. Quando nós fazemos uma apreensão de algum tipo de produtos, seja brinquedos ou outros, nós damos sempre a oportunidade ao operador económico de repor a legalidade. E para isso, ele tem que recorrer a um laboratório que esteja acreditado. O que eu não exijo nunca é que seja feito em Portugal. Eu não posso fazer isso. Quer dizer que ele pode realmente recorrer a qualquer um outro. E então aí existe o reconhecimento mútuo. Porquê? Porque os próprios organismos nacionais de acreditação, que com este pacote legislativo passou a ser só um por Estado-membro, reconhecem. Portanto, reconhecem o seu congénero. Daí o ensaio pode ser feito em Espanha, pode ser feito na Hungria, pode ser feito em França. Portanto, estamos no espaço europeu e há um reconhecimento mútuo. E isso é realmente um reconhecimento mútuo. Mesmo o próprio regulamento 764, que tem a ver com as regras técnicas nacionais que qualquer Estado-membro tem um artigo, que é o artigo 5º, que fala também desse reconhecimento mútuo e do reconhecimento da acreditação. Portanto, não é só para a legislação harmonizada. Sim, muitas gracias. Muito obrigado. Talvez foi uma questão da tradução, eu não percebi bem. Os acordos
Quando eu falei antigamente no artigo 28 e 30 do tratado, claro que hoje em dia não é o 28 e o 30, mas é equivalente pelo Tratado de Lisboa. A legislação continua a ser feita com os mesmos pilares que foi feita no passado. Portanto, em que está realmente as autoridades de fiscalização. Há duas perguntas mais. Propongo fazer estas duas. Mais duas perguntas. E podemos passar para a última apresentação. Fala português que eu... Solo económico. Olha, eu acho que é melhor falar um bocadinho mais alto porque realmente aqui não se ouve. Não. Eu queria voltar à questão da idade nas embalagens. O micro, há que ativar o micro. Agora, ouve-se melhor? Sim. Eu queria voltar à questão das idades nas embalagens, porque tem sido uma questão muito importante para nós. E a minha questão, se calhar, dirige-se mais à TAI ou ao mercado espanhol. Gostaríamos de saber se o mesmo sucede noutros países, porque em Portugal os nossos clientes pensam que a Mattel, neste caso, não está a cumprir com a lei ao colocar apenas 3+ ou 4+ nas suas embalagens, sem estar por extenso. E gostaríamos de saber se o mesmo acontece nos outros países. Alguém da Associação Espanhola, quizás, que queira... Alguém da Associação Espanhola que talvez deseje responder? Se bem percebi, a pergunta é: a dúvida se é obrigatório pôr recomendada para uso de 0 a 36, 3+. Bueno, en España no hemos tenido ningún problema. Em Espanha não estamos a ter problema, porque acho que o guia é bastante claro, estabelece que sempre que essa idade recomendada tenha em conta conceitos ou pontos que tenham a ver com a segurança, será obrigatória. Se não tem a ver com a segurança, não é obrigatória. Se pensarmos que, não pondo absolutamente nada, pode ser perigoso para crianças com mais de 5 anos, porque o produto foi desenhado para essa faixa de idade, seria conveniente pôr mais 5. Mas até à data não temos problema, não tivemos problemas. Em Espanha não é obrigatória, é ali... Pode-se pôr 4+ também, mas não é obrigatório. Sou a Karina Pernia. Acrescentar um comentário acerca da situação em Espanha. Enquanto à etiquetagem, estamos a falar de duas idades, uma que é essencial para salvaguardar a segurança dos brinquedos de 0 a 3, e depois daí para a frente, e outra etiquetagem adicional que se pode acrescentar voluntariamente, sempre que se quiser que um brinquedo possa estar recomendado para mais de 5 anos, 6 anos ou para mais de 8 anos. São dois aspectos diferentes que são os que é preciso ter em conta e não são incompatíveis um com o outro. Mais ou menos era acrescentar um pouco mais. O Sr. Fernandes, da Direção-Geral. Então não é diferente daquilo que foi dito anteriormente. Só que aqui o caso é que só queriam pôr 4+ ou 5+ e não realmente pôr as frases de advertência que estão na legislação. Independentemente daquilo que foi dito, tem que ter a frase ou é para mais ou é para menos de 36 meses por causa da questão da avaliação dos aspectos de requisitos de segurança. Desculpe. Obrigada. Boa tarde. Deixem-me para o fim, não é uma questão, apenas uma justificação. Mas antes de mais agradecer o convite que foi endereçado à Direção-Geral do Consumidor, na pessoa da doutora Teresa Moreira, Sra. Diretora-Geral, e em meu nome pessoal, claro. Eu estou cá em representação da Sra. Diretora-Geral apenas para acompanhar os trabalhos, uma vez que este é já o 10º evento e gostava-se de saber como é que estava a ser feita a campanha de informação sobre a nova diretiva dos brinquedos. Quando há bocado lançou o repto de dar uma resposta a uma questão que foi colocada, eu não posso responder porque nunca acompanhei este assunto. Estou aqui apenas só, como disse, em representação da Sra. Diretora. Não sou jurista,
Embora trabalhe num organismo de regulamentação, tenho colegas que estão por dentro deste assunto e que poderão, tratando-se de uma pergunta do país de origem, de Portugal, portanto, poderão naturalmente responder mais cabalmente a essa questão. Muito obrigado. Gracias. Pues muchas gracias, creo que... Muito obrigado. Foi um debate muito interessante. Convidaria agora